galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, esse livrinho aqui, ó. Essa é a primeira obra que eu leio dessa autora. Antes eu já havia visto várias frases dela no Facebook, em outras redes sociais, né, o pessoal vive compartilhando. Mas esse aqui, então, é o primeiro livro que eu leio da Clarice Lispector. Eu vou falar sobre a sinopse desse livro e depois eu vou contar um pouquinho sobre a minha história com ele. O título do livro, então, é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Essa aqui é uma edição da Rocco. Eu gosto bastante das capas dessas edições. Eu tenho uma coleção de livros da Clarice Lispector com essas capas. Inclusive, eu já encomendei agora o A Bela e a Fera, porque eu gostei muito desse livro, então eu já encomendei outro livro dela. Mas eu sei que tem Laços de Família também, com as capas nesse estilo. Não sei se tem outro título, mas enfim. Esses três títulos eu sei que tem com as capas nesse estilo aqui, desse A Hora da Estrela da Rocco. Ele é um livro bem pequenininho, ele tem 87 páginas, tá? Então qualquer pessoa pode ler, mesmo quem não costuma ler muito. Ele tem algumas frases um pouco complicadas de se entender no começo para quem não lê, né? Mas é um livro bem bacana. Na Hora da Estrela, a Clarice Lispector cria um escritor, que é o Rodrigo, e o Rodrigo vai falar sobre a Macabeia. Ele conta toda a construção da personagem para nós, leitores, né? Ele passa por uma nordestina no meio da rua e pega um olhar dela e isso inspira ele a falar sobre a Macabeia, então. A Macabeia, ela é uma nordestina, como eu já falei pra vocês, e ela é órfã, ela foi criada pela tia dela e ela é datilógrafa, só que ela é uma péssima datilógrafa. Ela é semi-analfabeta ou totalmente analfabeta, eu não lembro direito, mas ela não consegue datilografar corretamente as palavras. A Macabeia, ela vai passar por uma série de coisas aqui nesse livro, ela inclusive tem um namorado e ela vai visitar uma cartomante. É um livro bem pequenininho, mas acontece bastante coisa nele. E a história basicamente é essa, só que por trás da história a Clarice Lispector fez toda uma análise sobre a insignificância das pessoas e sobre a nossa essência como ser humano. Vou falar um pouco então sobre a minha história com esse livro. Eu conheci A Hora da Estrela quando eu estava no ensino médio. Era um dos livros da lista obrigatória para ler antes do vestibular, né? E foi indicado pela minha professora de literatura. Nós costumávamos fazer na sala de aula rodas literárias. Nós sentávamos em círculo e cada um lia um livro, então, dessa lista e nós conversávamos sobre o livro. Uma amiga minha, que até não gosta muito de ler, eu não sei se hoje ela gosta de ler, mas na época ela não gostava, pegou A Hora da Estrela, talvez por ser um livro pequeno, eu não sei, né? Mas provavelmente foi por isso. E ela falou muito mal sobre o livro. E por isso eu nunca peguei A Hora da Estrela para ler. Eu achei que o livro era bem ruim e bem sem conteúdo. De acordo com o que ela falou, era um livro desses que deixa a gente entediado, sabe? E daí eu percebi uma coisa. Eu acho que a gente tem que repensar, às vezes, né? Quando a gente ouve alguém falar mal sobre um livro, porque talvez o livro seja bom pra mim e seja ruim pra você, ou seja ruim pra você e seja bom pra mim, né? Isso vai depender muito da personalidade do leitor também, né? Eu, por exemplo, tenho uma relação estreita com aquela questão quem sou eu. Desde que eu era adolescente eu sempre me perguntei sobre isso, sempre me questionei sobre isso. Então, por isso, eu me identifiquei com a Macabeia de alguma forma. Na verdade, ela é totalmente o oposto de mim. A Macabeia, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas ela vive sem sentir nada. Ela só passa pela vida. E isso pra mim talvez seja a coisa mais triste, porque a minha personalidade é bem mais questionadora. Então eu acho que essa questão do passar pela vida é algo que me deixa bem triste, assim, perceber que as pessoas fazem isso. Para vocês conseguirem perceber quem é a Macabeia, eu destaquei um trechinho do livro que eu quero ler para vocês. É um trecho bem curtinho. Esse escritor, então, ele está falando sobre a Macabeia e ele fala: quero antes afiançar que essa moça não se conhece, senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar
Quem sou eu? Cairia estatelada em cheio no chão. O problema da Macabeia é que ela é tão insignificante para as pessoas que ela não vai fazer falta para ninguém se ela morrer. Ela não chora, ela não se desespera, ela não sofre, ela não fica extremamente feliz. Nada de extremo acontece na vida dela, ela só vai passando. Para não contar spoiler, eu só vou deixar intrínseco, então, a história aqui nessa parte do livro. Acontece uma coisa que, se acontecesse comigo, por exemplo, eu ia ficar bem triste, assim. E a Macabeia, ela simplesmente pensa: ah, eu não merecia isso, não faz mal que isso acabou, e vai em frente, mas não que ela esteja sendo corajosa e não que ela esteja sendo forte. Simplesmente ela não se aprofunda nos acontecimentos cotidianos da vida dela, então ela passa por eles assim, sem adquirir nada, sem aprender nada. No começo, o escritor ele não gosta muito da Macabeia, mas com à medida que a história vai passando, ele vai se apaixonando por ela, e no final da história ele até chega a dizer que ama a Macabeia. Isso acontece com a gente também. No começo eu pensei, nossa, coitada. E no fim eu continuei pensando, coitada da Macabeia. Mas eu me apaixonei por essa personagem. Ela é tão simples, tão inocente, tão pura, que a gente acaba caindo de amores pela Macabeia. É claro, se você é como eu, né? Tem pessoas que eu sei que podem não gostar desse livro e até achar piegas, né? Porque ele é bem cheio de sentimentalidades. Acho que foi isso que eu gostei da Clarice Lispector, e espero que os outros livros dela também sejam assim. Bom, a classificação que eu dou para esse livro, então, de 5 pontos é um 4.8, porque eu realmente gostei da história. Tem só 87 páginas e eu pensei muito mais do que lendo qualquer outro livro, sei lá, de 500 páginas. Eu recomendo fortemente, assim, que leiam A Hora da Estrela. Eu adorei a história. Tanto que eu já comprei outro livro da Clarice Lispector, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E caso tenham gostado, deem um joinha pra mim ali embaixo, que vai me ajudar a divulgar o meu trabalho, né? E me sigam no blog, toda aquela ladainha de sempre. Me curtam no Facebook. E tchau, até a próxima, pessoal. Beijo e bom final de semana.